tudo bom? Eu sou Cris Madruga. Eu sou o Calil Garcia. E eu sou a Fabi Yamamoto. E nós somos o Vivelecendo, podcast que busca trazer mais vida para os seus anos. Aê! Uhul, deu certo! E hoje nós vamos trazer 3 convidados aqui, que são convidados que a gente ama muito, muito, muito. E que somos nós mesmos. Eu amo essa autoestima, gente. Eu também. Se a gente não se ama, a gente vai esperar que quem ame a gente. É verdade. A gente tem que se amar, então é isso, a gente se ama mesmo. Então, Ele não fala dele, né? Ele fala de todo mundo. todo mundo tá nesse barco junto. Esse barco é... Nós estamos todos no mesmo barco, ele se chama Titanic. Boa, boa. Hoje nós somos as atrações principais do podcast, porque para dar continuidade ao assunto que a gente estava falando na quinzena passada, que veio a Natália. Beijo, Nath. Muito obrigado por ter vindo, você foi maravilhosa. Que ela estava falando sobre as questões de audição. Hoje a gente vai seguir um pouco com mais uma das peripécias da fonoaudiologia, que é a especialidade da disfagia, né? Que trabalha com deglutição, que é a nossa especialidade. Sim. Né? Sim. E acho legal a gente abordar um pouquinho, que é isso, a fonoaudiologia ela vai trabalhar em várias áreas, né? A gente vai trabalhar tudo que está relacionado com a comunicação, a audição, e aí entra a parte da deglutição também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exato. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que tinha a parte da Também deglutição. não. Aí, na primeira aula, eu tive aula com a professora Letícia Mansur. Não, segundo... Ah, não, Acho que foi primeira logo aula, na primeira não. semana. Ah, Na primeira semana, que foi naquela... Que era a introdução à fonoaudiologia, introdução Tá. à fono e tal. Aí tive aula com a professora Letícia Mansur. E ela falou de disfagia. Eu fiquei assim, socorro, o que é isso? É isso que eu quero fazer. E desde então, nunca mais eu mudei minha cabeça, sabe? E aí, acho que entra muito essa questão da especialidade do fono hospitalar, né? Muita gente não entende o que o fonoaudiólogo faz no hospital. A gente vai trabalhar diversas áreas também, mas acho que o ponto-chave, né? É a deglutição. Eu acho que muita gente não entende o que o fono faz em vários aspectos da vida. Sim. Né? Minha família não entende o que eu faço até hoje. Ser bem sincera. Eu acho que a gente, né, na fonoaudiologia, tem algumas áreas que são muito mais... enfim, estão em todos os lugares. Então, quando você fala, eu sou fono, as pessoas associam aqui a fala, a criança que fala errado. A Cebolinha. Fez fono, Fez aprendeu fono a no falar. filme, inclusive. Ai, adoro. Eu também. Então, e a audição, né? Acho que são as duas áreas da fonoaudiologia que elas são as mais conhecidas, né? E eu acho que eu uso muito esse pensamento. O fono, ela atua tudo que está relacionado do pescoço para cima. Então, garganta, então entra voz, né? Fala, voz, enfim. Primeiro voz, né? Fonação e a fala como um aspecto da linguagem, da comunicação. E nesse interim também, né? Deglutição, que engolir está aqui no pescoço. E aí é onde a fono entra realmente no hospital de uma forma mais intensiva, né? Exato. E onde a gente atua de uma E forma... aí atua muito ali, né? E é cansativa quase, né? Porque, socorro, tem muito pouco fono em hospital, gente. Vamos contratar fono aí. Valorizar, eu acho, né? Eu acho que além disso... Contratar de uma forma que valorize o nosso trabalho, porque é um trabalho legal pra caramba. Sim. E lembrando que, embora agora seja abril, mas no dia 20 de março foi o Dia Nacional de Atenção à Disfagia aqui no Brasil. Então, lógico que no Brasil, nacional, né? Enfim, estamos no Brasil. Mas dia 20 de março é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto, porque muitas coisas aconteceram nos últimos tempos que remetem a gente a essa situação. Muitas pessoas abordam a gente, agora que elas já conhecem um pouco melhor, a nossa atuação nesse sentido e questionam muito, né? Sim. Principalmente sobre a questão do envelhecimento e a disfagia, que eles têm uma interface ali, né? Que acontece de uma certa forma, assim, bastante prevalente. Então, vamos abordar esse assunto Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Mas de uma forma que não seja muito chato e difícil para vocês, não, tá? Eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Eu acho que a gente pode começar falando o que é, né? Disfagia, essa coisa tão feia. Eu vou resumir, engasgo. Tá? Muito, muito, muito resumidamente. Né? Uma forma bem... Eu acho que disfagia é dificuldade, né? De receber o alimento, de conseguir mastigar, de conseguir fazer o preparo dele, de engolir de uma forma que seja efetiva, de que a gente consiga proteger via aérea, né? Então, quando a gente pensa em deglutição, vou só entrar aqui, uma associação. Eu consigo tanto respirar pela boca quanto engolir.
Então, o caminho da comida, ela passa pela boca, que também é caminho da respiração. E a gente está a maior parte do nosso tempo respirando. Né? Então, eu vou até usar aqui minha mão. A gente tem um sistema de válvula. Caminho da respiração, 100% aberto. Caminho da deglutição, esôfago, é um esfíncter fechado. Então, quando eu engulo, eu jogo aqui para cima, consigo fechar meu caminho da respiração e abrir o caminho da deglutição. Quando esse sistema de válvulas ele não está funcionando de uma maneira efetiva, seja por uma questão de nível de alerta, por uma questão motora de perda de força, por uma questão de sensibilidade, isso é a disfagia. É quando a comida vai para o caminho do pulmão. E é aí que a gente entra. Exatamente. Não, e é até bonito de ouvir, né? Porque é uma sincronia de movimentos, de comandos, que a gente tem que estar muito bem desenhado. Porque pela proximidade das vias, é um risco, né? Sim. Se você não abre o esfíncter, né, na hora exata, ele pode acabar transbordando e aí tem um escape de um alimento e ir para o caminho errado, que a gente sempre fala, né? O que acontece quando tem um engasgo, quando você tem aquela tosse? O alimento foi para o lugar errado, água... São Brás. Rapaz. Né? E aí dá aquela batidinha, São Brás resolve? é o primeiro fonoaudiólogo da história. Eu acho. Mas você sabe que a história é essa. Eu não vou lembrar ao certo o que aconteceu, mas teve um menino que ele engasgou com um pedaço, com um espinho de peixe, alguma história assim. E aí rezaram para São Brás e tudo mais, e o menino desengasgou. E aí, daí veio São Brás como o santo que protege, né? O padroeiro dos fonoaudiólogos. É tipo isso. Essa é muito boa. Uma das coisas que é muito interessante a gente também sempre lembrar é que a deglutição como um todo, ela é um processo muito complexo e ela envolve momentos até antes de você colocar o alimento na boca, né? Recentemente, inclusive, eu estou passando muito por isso, que tem muita busca de fonoaudiólogo para trabalhar com pessoas com demências, por exemplo. Sim. E a primeira fase, eu não sei, a gente tem algumas áreas que... Dentro da disfagia, a gente tem pessoas que concordam e discordam de algumas coisas, enfim. Mas a primeira fase da deglutição, para mim, é preparatória oral, antecipatória oral. Você olhou o alimento, ficou com vontade de comer ele. E a gente vê muitas pessoas com essa alteração nessa fase, que é muito mais cognitiva. Que você olha o alimento, sente vontade de comer e o seu corpo já se prepara como um todo para executar toda essa orquestra que a Cris e a Fabi falaram agora aqui, sabe? É a famosa água na boca. Água na boca, exatamente. Nossa, senti aquele cheiro, vi aquela comida, me deu água na boca. Você não come pelo gosto, muitas vezes. Você come pela imagem que tá ali do alimento. Eu sou boa nisso. Eu como com os olhos. Eu sei, a Fabi é mesmo. Sabe o que a Fabi faz? Aí começou. A gente vai no restaurante, daí ela pega um monte de comida, fala assim, isso aqui tá uma delícia, não sei o quê. Aí ela come, 3 fatias, e aí quem termina de comer? Quando o Vitor tá com a gente, o marido dela. Quando o Vitor não está, eu como. Eu peço o prato do vizinho. Eu olho e falo assim, nossa, eu entrei aqui, vocês viram aquele prato? O que será que é? Aí eu fico olhando assim, nossa, eu quero igual daquele. Muito bom, é isso mesmo. O meu, eu já começo a comer no cardápio. Eu acho que eu tô com fome com tudo aquilo, só que o meu estômago não acompanha os meus olhos. Exatamente. Então, Agora, imagina se a Fabi não tivesse interesse em comer. Como é que você enfiar comida na boca da Fabi forçado? Porque é basicamente isso que acontece quando a pessoa não come, né? Sim. Então, nosso trabalho começa desde ali. Então, por que lá atrás a gente falou sobre cognição, por exemplo? Você acha que a cognição não se conecta com isso que a gente está falando agora? Por que nós, 3 especialistas em disfagia e linguagem, estávamos falando de cognição lá atrás? Porque isso, a cognição também tem tudo a ver com a questão de alimentação, né? Então, a primeira fase nossa já começa ali, né? Que eu acho que a primeira e a segunda se cruzam muito, principalmente quando a gente tá com Covid. Não sei se vocês tiveram não essa tive. mesma experiência. Sorte sua. Olfato. Eu perdi olfato e paladar. Eu perdi. Os Fiquei dois. muito tempo. Até hoje eu não tô 100%. Eu também acho que não, mas voltou um pouco. Nossa, Agora- eu não sentia cheiro de Doritos. Que triste. Eu senti o sal do Dorito, só o sal. Nem isso. Nossa, Nada. horrível, tá? Pior que eu. Nossa, eu fiquei... Mas enfim, só isso também. Não tive nenhum outro sintoma, mas o meu olfato... E como tem impacto. Porque se você não tem o cheiro, se você não tem o gosto, você não quer comer. Você não quer. Exato. Né? Então, realmente tem a repercussão. E eu acho que a nossa atuação, ela entra nisso, não, né? Lógico que a gente tenta adequar também o alimento e tudo mais, mas muitas vezes no manejo do ambiente, na educação do cuidador, na orientação a respeito da oferta da comida, que não pode ser algo, né, que é forçado, porque senão você acaba criando uma outra
você vai criar uma resistência à alimentação. A alimentação tem que ser prazerosa, É. né? Então, acho que a gente entra muito nessa fase como pessoas que tentam auxiliar e manejar o ambiente e orientar para que a oferta seja de uma forma efetiva, oral e que contemple ali, que consiga fazer o aporte calórico, hídrico, enfim, desse paciente, né? Sim. E eu acho legal que você trouxe, Cris, porque eu acho que se fala muito sobre alimentação infantil, né? A introdução alimentar, porque tem crianças que começam a ter seletividade, aí tem, né, várias questões. E aí a gente tem esse cuidado, né? Ai, nossa, quando eu fui fazer a introdução alimentar do meu filho, eu tinha que oferecer o máximo de alimentos num ambiente tranquilo, no ambiente do manejo. Então, se a gente for pensar num idoso também, que está apresentando um declínio cognitivo, a gente também vai ter que pensar no ambiente, que é muito fundamental. Né? Se a gente tem que pensar nas distrações, se é um ambiente caótico, se é um ambiente com muito movimento, como esse alimento está sendo servido, tudo batido, tudo, né, um prato não apresentado. Feio. Eu acho que isso também, né, a gente tem que falar sobre como está sendo a alimentação em outra fase da vida. Na fase do idoso, na fase, né, com alguma questão patológica, enfim. E só nessa análise a gente já fala de 2 fases da deglutição, né? Que seria essa antecipatória, que você vê o alimento e tem vontade de comer, e a fase que é a preparatória oral, que você coloca o alimento dentro da boca e você consegue mastigar e triturar ele, né? Quando você não sente sabor do alimento, é difícil você comer, igual você comer sushi. Se você que não gosta de japonês, comida japonesa, come sushi pra você ver como a fase preparatória oral sua fica alterada. Sim. Não, e tenta comer um polvo, quem não gosta. Eu. Nossa. Nossa. Não como esses negócios aí. A Cris tô nem aqui. come mais carne. Então ela já tá tipo, essa parte eu não vou sofrer, porque... Tô de boa. Uma papinha, por favor, mentira. Não, mas é Exatamente. muito difícil. A minha mãe, ela adora comida japonesa, mas ela não come cru. E ela fala que o alimento cresce na boca, ela não consegue mastigar. Eu sempre penso assim, não nessa questão, né? Pensando em perdas de musculatura, às vezes ausência de dentição tal, e na fase preparatória oral, eu sempre associo, ó, que eu não como mais isso, mas sabe quando você pega uma carne e você pega bem ali a gordura? Que você fica mastigando, você fala assim, eu não vou dar conta de engolir, eu não dou, eu sinto que vai ficar parado. Muitas vezes o idoso tem essa sensação, acho que é essa coisa do alimento Bolo. cresce na boca, aquele bolo. É comum não, eu conseguiria comer aquele alimento com tranquilidade, as pessoas que estão ao redor também, porque é a alimentação da casa e tal. Mas para aquele idoso, naquela situação que você teve perda de massa muscular, que você tem ausência de elementos dentários, que a sensibilidade está diminuída, para aquele idoso aquilo vai ser muito ruim. Cresceu na boca, é aquela gordura que não vai. E muitas vezes você acaba cuspindo, né? Aquele idoso que come, cospe a carne, cospe a fibra, cospe... Então, é isso. Acho que cresce na boca. É a melhor... Cresce na boca. É uma boa... E aí entra, Analogia. na sequência já entra na outra fase, que é a fase oral mesmo, né? Que você tem que colocar aquele alimento que tá na sua boca, você tem que jogar ele pra sua garganta. Se aquilo cresceu, como é que você vai conseguir organizar o movimento da sua língua para que ela jogue aquilo para aquele caninho que é a sua garganta? Né? Então ali, a gente tem 2 fases que meio que se misturam ali para quem é mais leigo. Pra gente que é especialista, a gente tem que saber a diferença das 2. Mas para quem é mais leigo, que é essa fase oral e a fase faríngea, porque o alimento ele saiu da sua língua e ele foi para sua garganta. Nessa fase, é uma fase muito complicada, né? Para quem é leigo aí, é o momento que você engasga, é o momento que a coisa acontece, que todo esse desespero acontece, e é justamente ali que a gente intervém bastante na questão da redução de danos, né? Porque no primeiro momento, eu não sei se vocês concordam comigo, a gente avalia o paciente, a gente reduz os danos, e então a gente vai categorizando em ordem o que a gente vai trabalhar para fazer com que a gente não precise mais reduzir danos, mas resolver o problema que vem lá na frente, que é uma bola de neve, né? Sim. Que vai se desenrolando, né? Sim. Então, eu acho que dessa forma acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Depois tem uma outra fase, que é quando o alimento já chegou no esôfago, que é a fase esofágica. Ali já tá um pouquinho mais seguro. Algumas coisas acontecem, né? Mas já tá um pouquinho mais seguro. Essa fase que o Calil trouxe por último é justamente esse sistema de válvula. É onde o meu caminho da respiração se fecha, o meu caminho do esôfago se abre, né? E o alimento vai, ele transita em segurança, né? Pro esôfago, aí depois embaixo tem outro, né? Um outro esfíncter, enfim, estômago. E perfeito, né? Voltou a respiração, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí é justamente nessa fase ali que você vai ter um maior risco
tá? De uma broncoaspiração que a gente chama, que é o engasgo. Né? E isso quando o paciente, isso é muito importante falar, gente, quando o paciente tem a sensibilidade preservada. Porque muitas vezes ele já recebeu tanto alimento, ele tem tanta saliva parada ali naquele espaço, que ele já não tem, o corpo não responde mais a qualquer estímulo naquela região. Então, ele broncoaspira, né? Ele manda o alimento para o caminho errado e não necessariamente ele vai desencadear tosse, não necessariamente ele vai engasgar, mas aquele alimento está indo para o caminho errado e pode desencadear um quadro pulmonar e tudo mais lá para frente. Né? Acho que é o maior risco. Exato. E o trabalho da gente não é unicamente a gente mudar a consistência de um alimento ou a velocidade com que você ingere. Tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar. Então, como a Cris está falando, né? Se a pessoa tem sensibilidade preservada, se você não tem sensibilidade preservada desde o seu lábio, ao contrário, já vou voltar antes. Se você já tem o seu olfato alterado, a coisa já começa a complicar. Sim. Se você não sente o cheiro daquele alimento, sente vontade de comer ele, a coisa já vem degringolando dali para frente. Então a gente trabalha muito essa questão de sensibilidade, força dos músculos, a mobilidade desses músculos, a coordenação dessa musculatura toda. Então a gente vai trabalhando tudo isso junto com outras funções, como por exemplo, respiração. Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma que tudo dance a mesma música, sabe? Então quando você vai colocando tudo numa ordem óbvia, né, que para o corpo humano, que não é óbvio para quem é leigo, não é óbvio para quem não é dessa área, né, mas você vai colocando, vai encaixando as coisas ali. Então, essa que é a questão de quando a gente fala, procure um especialista. Né? Porque também a gente vai pensar, né? Ah, então tá, né? Então, tenho algum familiar que eu identifiquei alguma questão de disfagia, tô vendo que não tá conseguindo mastigar algum alimento, ou tá tossindo muito durante as refeições, ou tá fazendo muitas pneumonias, enfim. Ele nunca mais vai reabilitar, ou, né? Eu acho que essa também é uma questão. Sempre vai precisar só adaptar a consistência, então, acho que vai muito de caso para caso. Eu acho que Pode falar, querida. Não, só fazer um parênteses, adaptar a consistência, né? A gente, como fono, a gente fala sobre a consistência dos alimentos, né? Então, tem o alimento normal, geral, que é o que todo mundo come, e a gente começa a fazer algumas adaptações, sabe? Papinha, né? Tipo, um alimento mais pastoso, mais umedecido. Um papinha e outro sólido, às vezes a gente faz a mesclagem, né? Dieta batida, né? Homogênea, então não tem nenhum resíduo, não tem nada para ficar ali parado no... Desculpa, gente. Fabi, isso não é disfagia, isso é tosse só. Isso é tosse só. Se ela tossir agora depois de engolir Aí e beber, sim. aí é disfagia. Então, quando as pessoas chamam o fono, né, a fono, entendem que, não, a fono vai chegar aqui e vai mudar a dieta. Pode ser que sim, que foi o que o Calil falou. Primeiro a gente pega e tenta entender quem é que tá lá, vamos diminuir risco, e aí sim depois fazer todo o segundo passo. Desculpa, Fabi, agora era só para colocar consistência. Porque aí a gente vai pensar muito na causa. Né? O que causou esse sintoma, que é a disfagia? Então, o primeiro ponto, acho que a gente tem que fazer essa investigação e entender a causa. Porque entendendo a causa, a gente vai entender se é algo progressivo, se é algo, né, alguma consequência de algum dano neurológico, algo motor. Então, dependendo da causa, é o que a gente vai pensar na proposta, né, nessa proposta terapêutica. Né? Vamos fazer exercícios de manutenção para ver se a gente consegue manter, né, uma certa mobilidade, ou não, vamos pensar nessa reabilitação. Então, acho que o primeiro ponto sempre é a causa. Quais são as principais causas da disfagia? Exato, eu tenho aqui uma prevalência. Vamos. Primeira, só disfagia é sintoma, disfagia não é Sintoma. doença. Isso, Disfagia sintoma de uma doença. Sintoma de alguma doença, por isso que a Fabi falou. Então, quando chega na gente uma disfagia, é sintoma de qual doença? Por isso que a gente quer saber qual a doença de base do paciente, quando a gente vai atender. Isso Até muda porque completamente a nossa conduta, né? Perante o paciente, família. Porque todas as doenças têm um ciclo ali, tem um começo, um meio... E aí a gente já sabe o que esperar. Exato. E tem uma questão que é a fisiologia daquela doença, né? Então, dependendo do tipo de disfagia, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês a prevalência, ou seja, quantos por cento de chances tem de acontecer uma disfagia em cada doença dessa que eu vou dizer, certo? E aí, depois eu vou voltar nisso que a Cris está falando, para falar porque a gente tem que pensar no tratamento que você vai fazer para cada uma. Não é porque existe a disfagia que o tratamento é uma tabelinha. A gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo. Então, assim... Uma pessoa com AVC varia ali a prevalência de 76,5% a 91%. Eu não estou tirando da minha cabeça, eu sei que é muito grande essa variação, mas eu tirei da literatura,
tá? Um traumatismo cranioencefálico, um trauma cranioencefálico, TCE, traumatismo craniano que todo mundo chama, até 65% dos casos podem cursar com disfagia, sendo ela podendo ser leve, uma coisa mais tranquila, poucas adaptações, pouca reabilitação, a uma questão que precisa até usar uma via alternativa para se alimentar. E depende também do estágio dessas doenças, tá? Porque tem um momento mais agudo e tem um momento que ela estabiliza. Eu acho que também vai ter nessa variação, porque vai muito do local de lesão, né? Exato. Por isso essa variação. Então, nem todo caso de AVC vai ter o sintoma de disfagia, porque vai muito na região acometida pelo AVC. Então, isso é muito importante. Por isso que quando a gente vai avaliar, a gente pede para ver exame de imagem, né? Entender um pouquinho a localização desse AVC, a extensão desse AVC. Isso também faz muita diferença. Faz toda a diferença. E hoje, muitos hospitais já têm um protocolo, né, de AVC. Então, o paciente dá entrada com um quadro de AVC e ele vai passar por uma avaliação da fono, porque a incidência é tão grande. E como a Fabi falou, às vezes é passageira. Então, entrou, estava ali com algum sintoma, né, uma paralisia facial, algo que comprometa a deglutição, comprometa a mastigação. É passageiro, é reversível e espontâneo, ótimo, mas passa pela avaliação fono primeiro para adaptar a dieta, para acompanhar, para depois deixar a dieta normal, né, sem nenhuma adaptação. E se não tiver nada, melhor dos mundos, passou Perfeito. e um beijo, me Ótimo, liga, tchau. Exatamente, melhor do que ter uma pneumonia por causa de nada. Exatamente. Ou até coisas mais sérias, né? Uma Sim. parada. Uma parada, uma asfixia. É uma coisa interessante, que eu tava com isso na cabeça até para trazer. Eu tive pacientes, né, que os familiares ficaram indignados porque deram entrada, né, com AVC, um AIT, né, num pronto-socorro, e eles ficaram bravos porque a equipe segurou em jejum até uma avaliação, ou pelo menos até os primeiros exames, aí um jejum em algumas horas, para ver como vai ser a evolução, como é que, né, vai sendo o desenrolar desse caso, e eles ficaram muito indignados. Mas a questão do segurar em jejum é justamente por isso. A gente precisa entender. Teve um AVC, então, mas quais os sintomas? Muitos têm essa paralisia facial, e aí como é que fica para mastigar? Como é que vai ser o controle oral para beber uma água? Então, a gente precisa desse cuidado. A pessoa fica, às vezes, muito sonolenta, ela fica desorientada. E isso também é muito arriscado, né? Às vezes você fala assim, não tem nenhuma deficiência de deglutição, não tem nada. Vai ofertar comida para você, vai comer dormindo. Deitado. Fica lá deitado, Calil, eu vou lá e te dou uma carne, Ou então pra ver pode se me você não acordar. broncoaspira. Exato, você fala assim, Calil, me acorda, me senta na cama, mas enfim, uma colher na minha boca, eu vou broncoaspirar do mesmo jeito. Então muitas vezes a sonolência, né, a questão do nível de alerta, delírio, enfim, tudo isso impacta na questão da deglutição, mesmo para uma pessoa que é completamente funcional a esse respeito. Aí tem aqui, doença de Parkinson, até 82% dos casos tem. A doença de Parkinson tem aquela questão de muita rigidez muscular, então fica mais difícil desses momentos que a gente estava falando acontecerem numa ordem adequada, né? Então as coisas acontecem de uma forma muito mais rígida, muito mais lenta, e o alimento acaba muitas vezes, dependendo da consistência, mais rápido do que o seu corpo, né? Líquido, por exemplo, é uma grande questão. Bem, o Parkinson, ele é uma doença de base motora, né? Então acaba implicando em tudo isso, né? Então, inclusive fala, voz, né? Você vai ver que vai ter impacto em tudo isso. E tem o Parkinson atípico, que esse sim vai ter uma progressão mais rápida e geralmente com uma disfagia mais acentuada. Né? E a líquido, isso é, né? Todo mundo fala, mas líquido é tão fácil. Líquido é o que mais... Ele engasga até com água, gente. Olha, a água é uma questão. Ainda a água é menos pior, porque pior quando a pessoa fala, engasgou com a coca. Aí fica assim... Quanto mais ácido, quanto mais profundo chega no pulmão, pior as chances de você ter uma pneumonia gravíssima. Uma infecção pulmonar, sabe? Então é isso que a gente tenta evitar, sabe? Infecção, desnutrição, desidratação, coisas que a partir do momento que você não consegue se alimentar direito, você pode vir a desenvolver. Sim. Né? E piora o quadro todo, né? Então... Horrível. Aí vem inclusive, teve um caso recente aí, que foi do Wilson Fittipaldi, né? O irmão do Emerson Fittipaldi. Sim. Que as pessoas não sabiam que ele tinha o diagnóstico de Parkinson, ele acabou falecendo no dia do aniversário dele, comendo bolinho, acho que era salgadinho que ele estava comendo. Já aconteceu comigo, de estar dentro da casa de um paciente com outras pessoas e a família falar assim, não, mas ele come pão. Uma pessoa com Parkinson avançado. Deu pão na boca, a Fabi tava junto comigo. Lembrando. Foi um dos meus primeiros pacientes domiciliares que a gente vai fazer na residência, né? Exatamente. Aí deram um pedaço de pão pra ele. Aí ele mastigou 2, 3 vezes e travou. O pão foi inteiro para a garganta dele. E ele tava tendo uma asfixia.
uma colega nossa tirou com o dedo praticamente, que era o jeito que dava pra fazer naquele momento. Sim. Tirou rápido, Sim. ele voltou. Então, não é o primeiro caso que eu vi. Não é nem o último que eu vou ver, provavelmente, Sim. de pessoas que asfixiam com pão, porque o negócio é um bolo muito grande para você conseguir organizar com a pouca força que você tem e essa questão de mobilidade muito reduzida que a pessoa tem. Tomem cuidado, tá, gente? Sigam as orientações, principalmente com Parkinson, eu sempre acho importante orientar isso. Sim. Né? E reforçar, eu só vou... que muitas vezes você tem linhas de cuidado que optam pela manutenção da dieta via oral. E tá tudo bem, tá? Isso não significa que a gente vai chegar, a gente como fone falar, tira, que não pode. A Sim. gente vai orientar e trazer talvez algumas opções e facilitar para que a oferta seja mais segura. Porque ninguém tem conforto asfixiando, É. né? Então, é mais nesse sentido. Talvez, não sei, molhar o pão, cortar o pão. Não Eu sou esse sei. fonoaudiólogo, sabia? Porque eu penso muito que o papel do fonoaudiólogo, a gente é formado pra gente garantir que a pessoa consiga se alimentar dentro da forma como ela consegue. E que ela quer. Exato. Ela quer comer berinjela. Eu vou lá, eu vou pensar, testar de todas as formas possíveis dela comer a berinjela, até ela conseguir comer a berinjela dela. Entendeu? Não é suspender, não é modificar. Às vezes é isso, adaptar. E a pessoa vai acompanhando. Conforme ela vê o processo daquilo, inclusive, a tendência é ela entrar nessa adaptação. Sim, né? sim. Mas eu tenho um caso, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma disfagia moderada e na cultura japonesa existe uma comida chamada mochi, que Ah, é aquela uma que é uma- massinha de arroz. E ela é difícil, porque quando ela tá quente, é uma massa grudenta. Quando ela tá fria, ela vira uma pedra. E ela comia mochi todos os dias. E aí, como é que se adapta a isso? Mas, gente, é uma coisa cultural, né? Em alguns momentos, o mochi, ele é considerado algo muito significativo, né? No Ano Novo, você come uma sopa de mochi que vai trazer boa sorte, tem todo um significado. Então, as formas de adaptação desse mochi. A gente precisa umedecer mais, vamos pôr mais shoyu. Não sei. Aí, esse é o nosso papel. A gente vai quebrar a cabeça Para resolver. pra Exato. resolver. Aí a gente vai ter que estudar e... Porque é isso que muitas vezes acontece. Por exemplo, a gente saborizar a água, mudar o sabor de um alimento, deixar ele um pouco mais... de uma forma mais representativa pro seu cérebro. Você coloca na boca ele mais explosivo, assim, às vezes dá um tchan. Sim. Que é como a Fabi tá falando. Só de colocar o shoyu, já tem aquele salzinho a mais, já acorda, já tem um outro tipo de... Experiência, Exato. né? E desempenho que já vem, né? Na sequência. Então, a gente também tem os tumores de cabeça e pescoço, né? Até 50% dos casos. Eu acho que isso aqui tá até subestimado, parece, né? também acho. 50%, gente. Né? Cabeça e pescoço, enfim. Porque Mas além deve das pegar. cirurgias, né, de, sei lá, retirada de parte, tem a quimioterapia, né? Radioterapia que... Acho que não consideraram muito essa parte do tratamento mesmo, né? Não é só a cirurgia. A intubação prolongada, gente, a pessoa que é entubada por mais de 48 horas, ela já tem uma chance grande ali de broncoaspirar tudo, tá? Então, ó, 64% dos casos de pessoas que são entubadas, elas podem ter disfagia. Então, inclusive tem um protocolo hospitalar que após um determinado tempo da pessoa fica com aquele tubo, ou tá na UTI, fez uma cirurgia, enfim. Depois de um determinado tempo que essa pessoa ficou com o tubo, ela tem que ser avaliada por um fonoaudiólogo antes de receber alimento pela boca. Porque acontece da pessoa voltar bem tranquila da sua cirurgia, ficar lá entubada por 3, 4 dias, sair da intubação, a família faz toda a felicidade, daí quando ela vai comer, ela broncoaspira a comida e volta pro tubo. Sim. Acontece muito. Ou pior ainda, que pode acontecer, né? O tubo ele fica em toda a região, né, de proteção de via aérea. Então você desensibiliza tudo aquilo, de repente vai comer. Só que tava um tempo sem ser usado, enfim, né? Então, Exato. grandes chances aí. Lembra do Covid, gente? Todo mundo, ao ouvir falar de intubação, lembra do Covid, eu acho, né? A gente sabe quando todo mundo tinha medo, a gente sabe que era um tubo gigante que entrava na sua boca, ficava ali, você ficava muito tempo com aquela boca aberta, daquele jeito. É aquilo, é intubação, tá? E em alguns casos, né, que a intubação às pressas pode causar um trauma. Exato. Então, tem ainda esse risco, né? Além de ser um corpo estranho que vai ficar por um tempo grande dentro da sua garganta, da sua boca, e aí vai trabalhar vai interferir em toda a sua sensibilidade, às vezes pode acontecer durante a intubação ser uma intubação traumática. Exatamente. Tem até aqui, eu fiz questão de colocar aqui Covid. Na época que eu levantei isso aqui, foi acho que 2022 que eu quis levantar para justamente colocar a prevalência de Covid. Até 20% dos casos, 20,6% dos casos apresentavam disfagia.
Então, tinha os casos que eram casos mais leves, que a pessoa ficava com uma alteração respiratória. Então, como a Cris e a Fabi falaram, a gente fecha um tubinho para o outro se abrir. Se você está com descompensação respiratória, fica difícil você conseguir fechar ele por tempo suficiente para o alimento sair por outro lado e não entrar em pequenas quantidades ou grandes quantidades no seu pulmão, numa desse descompasso respiratório. E nisso entram os casos de intubação. A gente lembra que o Covid era uma doença que uma grande porcentagem das pessoas, né, era uma doença que a percentual de periculosidade dele era baixo, mas ela era muito contagiosa. Então, pela quantidade de pessoas que pegavam, uma quantidade grande de pessoas acabavam numa situação mais grave, entubadas e tudo mais. Então, é nesse sentido que a gente apresenta aqui. E, enfim, a gente levantou alguns casos. Tem ainda esclerose múltipla, tem doença de Hunt. Então, tem muita doença que cursa com disfagia. Mas nem sempre a disfagia cursa com uma doença. A disfagia também cursa com o envelhecimento, muitas vezes, né? Do mesmo jeito que a gente perde massa muscular, que fica mais difícil de você correr, mais difícil de você manter o seu equilíbrio e tudo mais, também fica mais difícil de você fazer essa dança da deglutição acontecer de uma forma adequada. Então, a gente entra numa questão que é a presbifagia, que é o envelhecimento da função de deglutição. Né? E a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Super. Então, não tem uma doença de base que apresenta o sintoma da disfagia, mas o envelhecimento requer uma atenção para ver se não estou demorando muito para mastigar um alimento. Então, eu estou ficando mais tempo na mesa para fazer uma refeição que antes eu fazia, né? Junto com toda a família. Aquele idoso está ficando mais tempo, exigindo mais para mastigar. Está tossindo muito durante as refeições, está ficando muito cansado, fica meio ofegante, né, durante a alimentação. São vários sinais que a gente tem que ir observando, porque a presbifagia, qual que seria a ideia, né? Da gente trabalhando essa musculatura para não ter essa perda muscular, que vai interferir na alimentação. Então, o ideal é a gente perceber o que está iniciando, a gente já entrar com uma intervenção para não fazer a evolução da presbifagia. Quanto mais a gente demora para intervir, mais difícil fica de fazer essa recuperação. Reabilitação aí. É como a Nath falou da questão da auditiva, né? Quanto mais tempo você demora para buscar, pior vai ser a situação para você reabilitar. Eu acho que entra muito no processo de envelhecimento, a gente acaba, eu vou trazer muito para o objetivo, né? Do mesmo jeito que a gente usa óculos e tal. Processo de envelhecimento, você consegue ver que o idoso está andando mais devagar, que está com mais dificuldade de levantar o pé na hora de andar, que está tropeçando, enfim. Então, isso é visual, você consegue ver. Ele demora mais para levantar, ele precisa de uma cadeira de rodas, visual. Só que a gente não presta atenção na alimentação. Né? Então, demora mais para comer, é normal. Engasga, é normal. Porque a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é comer. É mamar, vai para o peito, vai para a mamadeira. Então, é algo tão comum durante a trajetória da nossa vida que a gente acaba não dando a devida importância, né? E aí, na hora que vai buscar um auxílio, na hora que... Ou então, quando interna, já está com pneumonia aspirativa, né? Que é quando a pessoa, né, broncoaspira, enfim, já está com muita dificuldade, já está com uma perda acentuada de musculatura. Então, para fazer a compensação é mais difícil. Então, realmente, quanto antes, melhor, para criar uma reserva. É reserva cognitiva, é reserva reserva muscular de deglutição, reserva muscular para andar. Sim, é igual guardar dinheiro, né? É guardar dinheiro. A gente não faz reserva de banco. É isso. É isso. Né? Exatamente. Então... E aí eu fico pensando assim, alguma de vocês atende uma presbifagia? Eu atendi. Eu achei muito estranho. É muito difícil você ver uma. Eu tô começando a pegar. Eu tô começando a pegar. E é muito legal, porque você vê, a pessoa vem assim, tranquilaça, fala, não, então, eu tava engasgando. Você fala assim, mas você tem certeza que você precisa mesmo? E aí, quando a pessoa fala, nossa, tô começando a sentir, você fala, caramba, olha que legal, maravilhoso, né? Então... não é a regra, mas é muito legal quando a pessoa tem essa percepção e vai buscar o auxílio e ela mesma. Porque geralmente, né, quando você pega um caso mais grave, a pessoa não consegue dar o relato do caso. De falar, tô sentindo melhorar. Você vê, né, tipo, a família pontua, tal. Agora, quando a pessoa chega, né, foi o que eu falei, é estranho, que a pessoa chega, eu tô aqui, tô engasgando. Ela vem sozinha, né? Vem sozinha, vem dirigindo, tá ótimo. Você fala, ai, meu Deus, vou, né? E a pessoa, nossa, teve até um caso, nossa, fui fazer escovação de língua, eu senti coisa que eu não sentia. Você fala, caramba, tá melhorando a propriocepção, né? Tá melhorando para engolir. E olha, né? Olha como isso vai ser positivo
no processo de envelhecimento, porque vai evitar perdas futuras. Poderia ser aquele idoso que entrou com quadro, né, de broncoaspiração e tudo mais. Não, você conseguiu fazer a reserva, né? Exatamente. E Maravilha. também eu acho que tem uma coisa legal pra gente falar. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu tenho uma disfagia para tomar comprimidos, Então eu ia falar disso. É. né? Sempre Que assim, é diferente. a presbifagia chega muito nisso. Dessa E forma, aí, com essa queixa. Então, por exemplo, mas no meu caso, não é que eu tenho uma dificuldade para engolir, é que aquele comprimido, né, o meu psicológico vai agir contra. Então, eu tenho a sensação que eu vou engasgar, então eu fico com medo. É. Que é a disfagia psicogênica. Sim, também às Também. vezes tem. Exatamente. Acontece muito. Então, é muito aquele medo, né? O medo de engasgar. Às vezes pode acontecer com alguém que perdeu um familiar, com engasgo e presenciou, e aí acaba gerando esse pânico em deglutir, mas não tem nada físico, nada cognitivo, né? É psicogênico mesmo, né? É o psicológico que age Que de vai uma forma acontecer. desfavorável. Às vezes a pessoa já passou, né, por um evento e aconteceu. Traumático. Porque todo mundo engasga. Sim. Engasgo, né? Nossa, eu caio, meu marido, nossa, engasga. Ele já até sabe o que é voz meu pai. molhada. Essa é a Meu pai, favorita. meu pai engasgou já com grão de arroz, já engasgou com macarrão, mas engasgar de ficar... Aí, às vezes, levar uns sustos. Come rápido. Meu pai, né? Então, casa a de gente ferreira, tem espeta de hábitos. pau. Meu pai come muito rápido. Parece que, sei lá, né? Acho que é Alguém questão vai do comer, trabalho. vai cachorro. Correr. Comer de rosão. Ai, é terrível nesse ponto. Minha mãe, ele começa a tossir, minha mãe já fica desesperada. Olha lá, ele tá engasgado. Porque ela já ficou com um pânico, ela fica em alerta, ele Sim. comendo. Nossa. E aí tem várias questões, várias coisas que podem vir em relação à disfagia, várias causas, vários sintomas que a pessoa pode trazer, várias queixas. E aí tem a forma como a gente trata, né? Eu acho que hoje a gente nem vai entrar nessa abordagem de como tratamos a disfagia, né? Mas é mais um alerta para vocês perceberem o que é a disfagia, quais são os sinais de risco, o que pode ser feito no sentido de buscar profissionais, tá? Geralmente, uma disfagia, quando ela aparece aí, fono vai tratar, claro, a gente sempre vai estar envolvido nisso, e as categorias médicas também vão se envolver bastante, né? Dependendo da situação, se for uma doença, tiver uma doença de base, não for o caso de uma presbifagia, neurologista vai ser muito envolvido. Sim. Muitas vezes o otorrino trabalha com a gente em todos os casos de disfagia. Geriatra. Geriatra, muito. Nutricionista, como trabalha com a gente. Médico paliativista também. Também fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. É uma abordagem Multiprofissional, multi, multidisciplinar. E aí, acho que em outro momento a gente pode falar também sobre as vias alternativas que são polêmicas, Uhum. né? E aí a gente pode abordar um pouco mais a fundo sobre esse tema, Sim. acho que é. Justo, a gente pode entrar na polêmica. Por falar em polêmica, Ah, vamos só- entrar... Não, a gente vai entrar. Só queria fazer um adendo, que dentro de toda essa atuação, a gente também atua com traqueostomia. Né? Ah, sim. Que aí sim, né, aquele dispositivo que coloca na garganta, tudo mais. Aí envolveria uma disfagia também mecânica, às vezes neurológica, mas você tem um negócio Um tubão parado ali. aqui na garganta. Então, A gente pode fazer um parte 2. Exato. Vamos fazer um parte 2. Estamos ali também A gente nessa fala área. das tráqueos aí. E das gastos, das sondas, a gente fala de todos esses Todas essas. dispositivos assim. E aí, voltando lá Parte polêmica. pra parte polêmica. A Cris... Calma aí. Para aí! Para aí! Cris, o palco é seu pra você dar fazer um comunicado pras pessoas. Tô aqui sorrindo, mas chorando por dentro. Triste. Ai, gente, é o comunicado que eu tô saindo do Vivelecendo. Foi uma escolha aí tomada com muita dor no coração, muito pensada, mas não diminui a dor, não diminui a tristeza. É um projeto lindo, é um projeto que a gente criou junto, que a gente tem muito tesão em fazer cada etapa. Mas para mim, realmente, começou a ficar puxado em outros aspectos. E é isso, gente. Acho que, cara, aprendi muito, muito, muito com vocês. Estar com vocês é maravilhoso. Eu espero vir como convidada em outros momentos. Já convidamos agora, vai ter a parte 2 da conversa. Não tenho o que falar. Acho que são coisas da vida, assim. São escolhas, algumas muito difíceis. Essa acho que foi uma das muito difíceis que eu tomei. E sucesso, cara. Sucesso demais. Que vocês brilhem muito. Que seja maravilhoso. Que continue aí essa educação em saúde e envelhecimento, que é o que a gente precisa. Ai, Cris, pra você também. Eu te amo, mas tô te odiando.
Desejo muito sucesso pra você. Você é uma parceira incrível. Vai ser muito triste não ter você aqui. Vai ficar uma cadeirinha vaga aqui. Exato, pra sempre, pra sempre. E ninguém mais vai errar o slogan. Então, poxa, Cris. Mas a gente entende, a gente respeita. E a hora que você quiser voltar, as portas estarão abertas, porque o Envelhecendo somos nós três. Tá bom? Envelhecendo é nosso. Eu vou É chorar. nosso, tá? E a partir de agora, eu e a Fabi, a gente toca o projeto. Mas é isso, a hora que você quiser voltar, a gente te aguarda. Então a gente vai te A aceitar. cadeirinha vai de ficar volta. sempre aqui te esperando. Exatamente. Eu vou chorar, gente. Já Não. chorei tanto. Enfim, né? Bom, gente, então é isso. A gente encerra a primeira temporada do nosso podcast agora, com essa notícia da Cris, inclusive. A gente volta daqui a pouquinho tempo, logo mais a gente tá de volta. Voltamos eu e a Fabi com os nossos convidados, inclusive a Cris virá como convidada. E continue interagindo com a gente aí. Não é porque a gente vai fazer um pequeno hiatozinho assim, a gente vai mudar algumas coisas do formato e tudo mais. Bem poucas, tá? Porque vocês estão gostando do jeito que tá, não tá? E a gente já volta pra continuar o que a gente tá aí planejando. A gente agora tem um pessoal, tem nutricionista que vai vir falar com a gente. A gente vai trazer mais uma pessoa idosa sensacional pra vir falar com a gente aqui. Vai ser muito legal. E, gente, sigam a Cris na rede social dela, acompanhem o trabalho da Cris. A Cris é fonoaudióloga especialista em disfagia, neurolinguagem, tá fazendo mais coisas aí. Acompanhem ela, que ela é topzera das galáxias, certo? Gente, Ai, obrigada. Cris, vamos sentir muita saudade, muita sua falta. também. Mas sei que você vai estar sempre perto da gente. Exatamente, sucesso, viu? Pra nós. Então aproveitem, sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube pra ver o episódio completo, Spotify pra ver o episódio completo também, tá bom? Sigam a Cris nas redes sociais, sigam eu, Calil Garcia, Eu, Fabi Yamamoto. e a gente segue por aqui, tá E bom? não deixa de acompanhar que vão ter novidades. A gente vai dar uma pequena pausa só pra gente fazer uma reorganização, mas a gente volta em breve, 2 episódios acho que a gente pula. né? É um mesinho que a gente passa, talvez menos, porque eu sou agitado, desesperado, já Mas a tem um gente- monte de coisa na A cabeça. gente tem muitas novidades pra trazer aí nessa nova temporada, então continue seguindo a gente. É isso aí, acompanha, tá bom? Valeu, gente! Até a Tchau. próxima! Tchau, Cris!